Salve rapaziada que acompanha o Tiro de Canto aqui no YouTube, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês e mais um conteúdo aqui do canal. E sejam bem-vindos porque a gente vai fazer o vídeo do melhor jogador e o jogador mais caro, mais valioso de cada clube dos 20 da nossa grande Série A do Brasileirão. E hoje não tem elenco completo, tem só apenas eu e o Iepa. Salve, salve rapaziada, tamo junto, é nóis. Então vamos começar com o América Mineiro. O mais caro a gente tem uma surpresa, até por ser meme. Temos o Ribamar, valendo 800 mil euros. E por incrível que pareça, ele é o cara mais caro hoje do América Mineiro. E digo mais, Ribamar acho que na frente ali não é ruim, viu, pra esse time da América. Quer dizer, perdão, o melhor jogador é o meia Ademir, né, que é o craque, né, o camisa 10, foi muito bem no Brasileiro passado, até teve o interesse do Palmeiras em contratar o jogador. Contra o próprio Palmeiras, a gente até pode dizer que ele fez o gol, se eu não me engano, acho que fez o primeiro gol da partida. Ele jogou bem, ele foi um bom jogador, foi um cara que se movimentou bastante. Não, cara, eu ia até falar que a gente vai acabar percebendo a diferença de valores entre as equipes para ver quem tem mais investimento e quem não tem. A gente vai ver os valores de euros dos jogadores mais valiosos dos clubes considerados tops do Brasil, e o Ribamar vale 800 mil euros. Aí vamos comparar com os outros daqui pra frente. O segundo time aqui é o Atlético de Paraná, o Atlético Paranaense. O jogador mais caro é o Abner, com 6 milhões de euros. O Abner, cara, eu achava ele um jogador bem irregular, assim. Eu achava ele. No começo eu achei ele ruim, mas é uma das joias aí do Cap, já vale 6 milhões de euros. Daqui a pouco pinta uma proposta e o Cap vai acabar vendendo ele. Aí o craque do jogador, o jogador do time, né, o craque, eu ia colocar outros jogadores. Tem o Léo Cittadini, tem por muitos odiado o Renato Kaiser, tem o Nicão também, que já tá no Cap faz muitos anos, mas a gente colocou o goleiro Santos, né, que é a marca registrada da geração vencedora do Cap, né, cara. Chegou a ser até ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. É um Ele é um grande goleiro, cara. Esse é um grande goleiro. Eu até ia falar, se tem um goleiro, assim, que é muito bom, por muitos times do Brasil precisam de um goleiro. O Grêmio e o Inter, pra ser mais exato. Porque eu acho que o Lomba ali, sei lá, não me passa tanta confiança, mas o Grêmio precisa de um goleiro. E aí eu tô achando o Santos ia bem nesse time aí, e não tem nem procura, né, uma coisa que, sei lá, não aparece proposta, nem rumor, nem nada. Vamos lá para o Atlético Goianiense, o terceiro clube da lista. O mais caro por controvérsias é o Janderson do Corinthians, que está emprestado pelo Corinthians, né. Ele é um jogador que, assim, na qualidade, a gente viu que no Corinthians, ele não foi muito bem, né, foi um jogador que não era muito bem pela torcida, né. E o melhor jogador é o Arthur Gomes, que é um ponta, que também é destaque aí da campanha do Atlético Goianiense, que estava fazendo com o Mancini, né, o Mancini antes de assumir o Corinthians. E cara, o Goianiense viu um potencial nele, é um jogador jovem, porque só tem 22 anos, uma venda nele dá pra fazer algo legal com esse jogador. É um jogador que é veloz, para o Goianiense é um jogador que vai ser muito interessante nessas futuras temporadas. Então vamos lá, então o próximo time aqui da lista é o nosso galão da massa, Atlético Mineiro. Bom, o melhor jogador desse time é o Hulk, recém-contratado Hulk. Na Europa ele foi bem, foi no Zenit, né, que ele teve acho que o maior destaques, e ele chega com a experiência, né, ele não tem aquela velocidade, ele é força bruta, que chega com ele chega, aquele jogador que chega pra ser o craque do time, né, o cara que chega e já é o craque, né. E o jogador mais valioso desse time é o Zaratio, que é por 10 milhões de euros hoje. Ele está sendo avaliado a 10 milhões de euros. É um jogador que também chegou recentemente, tá? É, ele é dessa geração milionária aí do Atlético Mineiro com investidor. E o Zarate, ele era considerado uma das promessas ali da Argentina, e o Galo foi lá e comprou, é impressionante. Ele não foi pra Europa, cara. E ele era, tipo, já era cobiçado na Europa. Ele veio para o Brasil. E é um dos jogadores mais valiosos do Brasil. Ele tá no sétimo lugar na Série A. É o sétimo jogador mais caro do Brasil. Na ordem alfabética, então estamos no Bahia. O mais caro é o Germán Conte, que é um zagueiro que está cedido pelo Benfica por empréstimo, um zagueiro argentino, que tem a bagatela de 2,5 milhões de euros. E o craque do time, a gente resolveu dividir em dois. Temos o matador Gilberto, que faz muito gol no Flamengo, e o maestro, camisa 10 do time, o Rodriguinho, que voltou a jogar bem no Bahia. É, o Rodriguinho, na hora que ele chega no Bahia, ele chega como craque, né? Ele chegou com a 10, se eu não me engano. Ele é o camisa 10 hoje, né? É complicado. E aí, numa tentativa de se reerguer pelo futebol, ele vai pelo Bahia, que é o craque do time. Porque no Corinthians,
Ele é um jogador que é habilidoso, é um bom jogador. Foi acho que o pilar principal do Corinthians nesses últimos anos que ele atuou lá. O outro jogador que é o Gil Bagol, é um cara que é centroavante, é um cara que faz muito gol, já se mostrou ter uma grande qualidade. O próximo a gente tem o investimento, né, o time um dos únicos clube empresa do Brasil, que é o RB Bragantino, né, o Red Bull Bragantino. E aí temos o craque do time e o mais caro, que é sem dúvidas o Claudinho, cara. Ele tem um valor muito alto para o Brasil, que é 8,5 milhões de euros. Ele foi ventilado em vários clubes, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e não foi para nenhum. Ele continua no Bragantino e um dos únicos clubes que ele pode ir é o Leipzig. Aí pre o Co vou dar aqui, você falou do Corinthians, cara, e ele era do Corinthians, e o Corinthians deixou ele sair, assim, e ele foi descartado pelo clube do Corinthians, cara. É, então, aí começou a se acertar, 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 aí o Claudinho aparece, e o que o Claudinho faz essa temporada de 2020 foi impressionante. Realmente é um meia que muitos clubes do Brasil necessitam, eu posso dizer que necessitam. Bom, e a menção honrosa que a gente deixou aqui também para não colocar o Claudinho como os dois é o Arthur, que também ele era do Palmeiras, né, 5 milhões de euros o valor dele. É, o Ceará, que o craque do time é o Vinha, né, nessa temporada também foi muito bem, é um cara que jogou muito bem pelo esse time do Ceará. E assim, a gente pode falar que o mais caro é o Mendonça. É porque assim, cara, eu posso falar uma coisa aqui bem rapidinha, o Vinha, ele, cara, ele fez, ó, 31 jogos no Brasileiro e 13 gols. Na Copa do Brasil são 9 jogos e 4 gols. Ele é um meia ofensivo com a mesma função do Claudinho, que é o cara que pisa na área. Olha, esse cara acho que esse ano vai fazer mais coisa, viu. Vai mostrar mais coisa pra gente. Vamos lá para o próximo clube que é a Chapeterrora, a Chapecoense, que voltou para a Série A depois de ser um dos únicos times que nunca tinha sido rebaixado na Série A, né. Caiu e voltou como campeão da Série B, né. Temos o nosso craque do time que é o Perotti, que é um atacante, não é o Perotti argentino, né, que jogou na Roma, mas é um Perotti atacante muito bom. Mas é um destaque, eu posso falar que hoje a Chapecoense ganhou de 3, se eu não me engano, 3-1, e cara, ele fez 3 gols. E ele tem tudo para começar a se desenvolver. Ele é um cara que tem 23 anos, é um jovem, tem mais de 1,80, é um cara que é o centroavante nato, e eu creio eu que ele vai começar a se desenvolver mais no futebol. Bom, o jogador mais caro aqui da Chapecoense, que também é citado, é o Fabinho, o jogador mais caro, custando quase 2 milhões de euros. Agora chegamos num dos clubes grandes de São Paulo, o Corinthians, que incontestavelmente o melhor jogador do time é o Cássio. E o nosso mais caro temos o Lucas Piton, lateral esquerdo, considerado uma das joias do Corinthians aí, mesmo sendo muito criticado, o Fábio Santos sendo titular, mas acho que ele merece mais tratamento, assim, tem que polir mais ele, antes dele provavelmente ser vendido pra Europa, porque o Corinthians tá cheio de dívida. Mostrou uma boa qualidade até, mas com o time à sua volta, às vezes não beneficiou muito a ele. Às vezes não mostrou tudo o que ele sabe. E falando sobre isso, o craque do time é o Cássio, que já é um jogador já experiente, é um cara que já mostrou que é o ídolo do Corinthians, pode ser, acho que, o maior goleiro da história. Talvez tenha ultrapassado o Ronaldo. Ele ainda continua sendo o sinônimo de liderança, o cara que é o escudo do time, é o cara que sempre tá ali. Em jogo grande, o Cássio ele sempre aparece. O Cuiabá é um dos times que tá aí pela primeira vez na primeira divisão. E a gente tem as 2 posições ocupadas pelo mesmo jogador, que é o Camilo, que é o craque do time e o mais caro ao mesmo tempo, pra vocês verem a diferença. O Camilo ele tem um valor de 1,3 milhões de euros. Exatamente. Que o Walter também a gente pode mencionar como também um dos craques, né. É um cara experiente, é um cara que chega para dar mais liderança ao clube, chega jogadores com qualidade e o Cuiabá vai dar uma chance para nós, né, mostrar tudo quem que é o Cuiabá, qual que é a força dele e todo mundo sabe que vai brigar para não cair. Agora a gente vai para o time com o elenco mais caro do Brasil, o Flamengo, né, o time mais investidor, que compra mais jogadores. E a gente tem algumas discussões controversas aqui. O mais caro, realmente disparado, é o jogador mais valioso do futebol brasileiro, empatado com até o Gabriel Verão, que a gente vai citar também. Temos Gabigol, Gabriel Barbosa, com 20 milhões de euros de valor. E o craque do time a gente citou o Arrascaeta. Íamos citar o Gabigol como craque do time, porém colocamos o Arrascaeta como menção. Tá? Fazendo muitos gols, vem sendo um centroavante que faz gol, ele fede a gol, ele é bom jogador. No Flamengo
Em 19 foi impressionante o que ele jogou, o que ele comeu de bola, em 2020 jogou muito bem. Temporada 21 já começou ganhando títulos, fazendo gol na final, né, no caso na Supercopa. Vale 20 milhões de euros, realmente acima. Assim, eu te ouso dizer, você acha que ele ainda volta pra Europa? Porque pelo que ele foi e falando do Arrascaeta, que é o craque, né, se eu não me engano até o Vinha, do Palmeiras, falou que ele era o craque do eu acho que dos jogadores aqui, ele acho que realmente é o que tem mais qualidade, cara. De todos os times aqui, acho que ele é o melhor jogador que tem mesmo. Vamos de Fluminense, que também já tá chegando em Libertadores e tal. O jogador mais valioso do Fluminense é o Marcos Paulo, acho que é uma cria da base do Fluminense que já vale 9 milhões de euros. E o craque é realmente o melhor jogador, digamos, um dos melhores jogadores da história do Fluminense, ídolo máximo, que é o Fred, que inclusive hoje bateu 400 gols na carreira. Pra você ter uma ideia, ele é o cara da liderança, ele é o cara dos gols, ele é o Fred é embaçado, o Fred na sua época boa é embaçado. Ele ainda joga bem, a idade chega pra todo mundo, mas ele é um grande craque, ele é um grande camisa 9. Acho que é um dos últimos camisa 9 que a gente tem de fato. E falando do menino, que é que é um jovem do Fluminense, é um cara que infelizmente caiu um pouquinho o preço dele, mas mesmo assim é um preço muito alto, é um jogador muito bom, é um cara que joga de centroavante, joga de ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia ele joga é um cara que é bem versátil. Próximo time, Fortaleza. Bom, o mais caro do Fortaleza é o Ederson, que era ex-Corinthians, está cedido pelo Corinthians por empréstimo. Ele vale 4 milhões de euros. E o craque, a gente tem um dos melhores jogadores em atualidade no Brasil, de longevidade, né? Ele tem 38 anos, que é o Wellington Paulista, que já jogou por trocentos clubes aqui no Brasil. O Wellington Paulista sempre foi bom, em nível Brasil. Sempre foi um bom jogador, sempre nunca foi jogador, tipo, que você fala que é um craque de bola, que é um cara que é assim, e ele sempre foi na média, né, sempre foi um cara é um constante, é um cara constante, é um cara legal. Pra mim, assim, tipo, ele hoje pra um grande clube, tipo, os top, ele não tá, mas para os clubes médios, baixos, assim, tipo, que estão ali meio tabela ali, pô, ele é um ótimo jogador. Bom, vamos lá pro próximo time aqui, o Imortal Grêmio, com o mais caro sendo o Matheus Henrique, com 15 milhões de euros, é muito alto para valor brasileiro. E o craque é o Jeromel, indiscutivelmente é um da era vitoriosa do Grêmio e tá aí até hoje, mesmo sendo estando machucado, mas acho que ele é realmente o xerife. Não tem como, o Grêmio peca um pouco no ataque ainda, mas na zaga tá bem servido com o Jeromel. Veio mantendo, agora tá lesionado. Ele é um dos melhores zagueiros do Brasil também. Quando tá jogando, tendo sequência, ele continua sendo um dos melhores jogadores do Brasil. E, cara, o Matheus Henrique ali, 15 milhões de euros é um absurdo, né, cara. Esse que tá valendo hoje é um absurdo de cara. É um cara que realmente tem um potencial bastante, é um bom jogador. Bora pro próximo time, o maior rival do Grêmio, o Inter. Temos que citar o melhor jogador é o Thiago Galhardo, mais ainda pela temporada apresentada em 2020. E o mais caro é o Yuri Alberto, que também fez um ótimo brasileiro, incluindo aquele jogo contra o São Paulo, que foi uma das melhores apresentações dele. Ele vale 6 milhões de euros. Um grande, vai, segundo atacante, meia, para o cenário do Inter e para o futebol brasileiro. É um cara que merece ser também convocado pelo que fez. Tem que ser lembrado pelo Tite também esse jogador. É um grande jogador. E o Yuri Alberto fez, como o Jorge pontuou, foi uma das melhores temporadas dele. O jogo contra o São Paulo jogou muito bem. Vale 6 milhões de euros. O próximo time também é um time gaúcho, que está de volta à Série A depois de muito tempo, que é o Juventude. Mas o jogador mais valioso é o Matheus Jesus, 1,2 milhões de euros, é um jogador valioso para ser nível Juventude, e ele é cedido pelo Corinthians por empréstimo. Bom, o melhor jogador aqui do time do Juventude é o Marcelo Carné, goleiro. Ele foi um dos melhores goleiros também ali na Série B. Bom, pós-Juventude, vamos para o Palmeiras, outro grande de São Paulo. O melhor jogador, em consenso geral, a gente colocou o Gustavo Gomes como o representante da zaga, enfim, sem comentários para o Gustavo Gomes. E o mais caro, ele é o jogador mais valioso do Brasil, passou o Gabigol, e é o Gabriel Veron, por 25 milhões de euros. É muito caro para o Brasil. O Gustavo Gomes, a gente sabe que na zaga do Palmeiras o Palmeiras é um time, sem ele é outro. É impressionante. O Palmeiras, quando não tem ele em campo, perde muito, cara. Muito mesmo. Ele é um cara diferente. Ele foi um dos grandes pilares na conquista da Libertadores do ano passado. O Verón é um jogador que tem 18 anos agora, vai fazer acho que 18 anos, ou já fez. É um jogador que no Brasil, na seleção ali sub-20, se eu não me engano, no Mundial, arrebentou, destruiu.
este ano aqui de campeão de Libertadores da América aqui, teve bastante lesões, então ele não jogou numa constância, mas é um jogador que é muito, muito veloz, tem qualidade, é um jogador já diferente. O time seguindo a ordem dos paulistas vão para o Santos, que é considerado dos meninos da Vila e tal, e por ter jogadores muito valiosos. O mais caro é o Caio Jorge, o centroavante que jogou a final da Libertadores. Foi um destaque positivo dos jogadores da base do Santos, sendo o melhor jogador deles o Soteldo e também citado o Marinho. E é aquela coisa, tem 19 anos e era da base do Santos, né, os meninos da Vila. Na Libertadores teve um grande desempenho, no Brasil também teve um bom desempenho, é um dos trios, mortais, assim, da América, pode-se dizer. Esse trio do Santos é muito forte, o Caio Jorge é um grande pilar. E pra falar do craque do time, né, que é o entrou no bom senso aqui, né, a gente pode citar também o Marinho, mas o craque do time aqui é o Soteldo, tem qualidade, pisa pra fazer gol, arma a jogada. E também a gente tem que citar também, claro, o Marinho, a temporada do Marinho, que foi uma temporada muito boa, melhor temporada da história do jogador, continuou nos times paulistas. Vamos para o São Paulo. Igor Gomes é o jogador mais caro do São Paulo no elenco atual e tem cerca de 8,5 milhões de euros. É um valor bom, é um valor que não é absurdo que nem os dois, né, como o Gabigol e Verón. E o craque do time a gente colocou o Luciano. Pode estar também o Daniel Alves, mas o Luciano acho que hoje já ultrapassou, né, Jorge? O que que você pode. Ó, eu ia falar que o Daniel Alves ele tem a sua importância no São Paulo, mas em questão de rendimento, de gols entregados pelo time, é incontestável o Luciano. É aquela coisa, ele com o Brenner na frente, São Paulo ficou muito forte. São Paulo eliminou o Flamengo. O São Paulo venceu o Palmeiras, que é o campeão da América, e hoje ele é o grande craque, porque quem era pra ser era o Daniel Alves, né, ele já chegou como craque. Fez festa, parou, sei lá, meu, foi impressionante a festa que fizeram pra ele, não rendeu. O Luciano chegou ontem e no dia seguinte já era o craque. E o Igor Gomes que é a revelação, que é um menino que estava jogando bem, e dizem que é o novo Kaká. Mas, aí vocês podem dizer o que que você acha do Igor Gomes. Bom, e partiu para o último time, né? Vamos fechar os 20 times aqui do Brasil e terminaremos com o Sport, sendo o jogador mais caro lá do time do Recife, que é o Jonas Toró, 1,7 milhões de euros, e o craque que achou seu bom futebol depois de muita polêmica e se encontrou no Sport, que é o Thiago Neves. Isso é incontestável que ele estava muito mal no Cruzeiro, teve todos os memes da queda do Cruzeiro, que ele foi um dos principais, que derrubou o Rogério Ceni também, mas no esporte ele se encontrou e é o craque do time, camisa 10. Ele é o craque do time, embora esses memes que se criaram nessas felizmente, né, o que aconteceu com o Thiago Neves que vazaram os áudios dele. Tentou ir para o Grêmio numa adaptação ali pra tentar voltar, não deu muito certo. A gente tinha falado do Maidana, né, também a gente pode citar o Maidana, né. E o Toró é o cara mais caro do elenco mesmo. E rapaziada, o vídeo vai chegando por aqui. Esses foram os melhores jogadores e os mais caros dos elencos do Série A do Brasileirão. E a gente agradece a todos vocês que estão aqui com a gente, estão postando nossos vídeos, repostando, comentando aqui embaixo. A gente agradece de verdade tudo isso, é um grande apoio para nós. O vídeo vai se encerrando. Quero deixar também que vocês vão na descrição, comentem bastante, curtam, compartilham, vão nas redes sociais que estão aqui na bio, estão na descrição do vídeo. E vamos para o próximo vídeo logo logo, rapaziada. Tamo junto e é nóis.